Você sabia que o empregado que está doente não pode ser dispensado e que, se isso acontecer, esse empregado tem direito à reintegração do emprego e pagamento de indenização? Pois é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Eu sou Malaquias Figueiredo, eu sou advogado especializado na área trabalhista e toda semana eu posto vídeos aqui no canal com dicas de direitos trabalhistas para você ficar por dentro dos seus direitos e não ser passado para trás. Infelizmente, é muito comum a empresa dispensar o empregado quando descobre que ele está doente, vai precisar fazer uma cirurgia, vai precisar fazer um tratamento mais sério ou alguma coisa do tipo. Mas isso é totalmente contrário à lei. Isso não pode acontecer de forma alguma. O empregado não é um simples objeto que pode ser descartado pelo patrão quando está doente ou não está mais conseguindo desempenhar as suas atividades. Na verdade, o empregado que está doente, ele deve ser encaminhado ao INSS para receber o benefício previdenciário, ou então o empregador deve fazer uma troca de função, colocar esse empregado numa outra função que seja mais leve e que seja compatível com a situação de saúde do trabalhador. Mas jamais esse empregado pode ser dispensado sem justa causa pelo patrão. Um dos requisitos de validade da dispensa do empregado é que ele esteja apto para o exercício da função. E é justamente por isso que a lei obriga que o empregado faça o exame médico demissional quando ele é dispensado. O problema é que muitas vezes o exame médico demissional não é feito da forma correta e o médico do trabalho acaba atestando a capacidade de trabalho para o empregado quando, na verdade, esse empregado está inapto. Ocorre que o exame médico demissional não é uma prova absoluta. O juiz pode desconsiderar o aso mediante uma prova pericial no processo trabalhista que atestar que aquele empregado, quando foi dispensado, não estava em condições de trabalhar ou em condições de executar as suas atividades. Por isso que é importante, sempre que o empregado entregar um atestado na empresa, exigir um protocolo. Você pode entregar a via original, tirar uma cópia e exigir que a empresa coloque um carimbo, um recebido na via que vai ficar com você. Ou então você pode enviar também uma via do atestado por e-mail, por telegrama, pelo WhatsApp. Enfim, você precisa ter uma maneira de comprovar documentalmente que você entregou o atestado médico, que a empresa sabia do seu problema de saúde. Do contrário, você corre o risco de ficar a sua palavra contra a palavra da empresa. E aí, você corre o risco de repente, o juiz dar razão à empresa, dizendo que você não comprovou que ela sabia do seu problema de saúde. Então é importante tomar muito cuidado com essa questão de atestado médico. Sempre que você entregar um atestado médico na empresa, faça de uma forma que você consiga comprovar futuramente, se necessário, que você entregou aquele atestado. É muito comum o empregado guardar simplesmente uma cópia do atestado. Mas isso não serve como prova de que você entregou aquele atestado no RH. Se no processo a empresa alegar que você não entregou aquele documento, como que você vai produzir essa prova? Como que você vai convencer o juiz de que você deixou uma via daquele atestado com o RH da empresa? É por isso que é importante você ter uma prova documental, seja um protocolo, um carimbo assinado pela empresa, seja um comprovante de envio pelo WhatsApp ou envio pelo AR, ou envio por e-mail, enfim, você precisa ter uma prova documental de que a empresa recebeu o atestado e que sabia que você estava doente quando fez o seu desligamento. O empregado que for dispensado doente e inapto para o trabalho tem direito à reintegração com pagamento de todos os direitos do período de afastamento enquanto o processo estiver tramitando, como salário, férias, 13º, fundo de garantia e etc. E se for comprovado que o empregado foi dispensado unicamente em razão do seu problema de saúde, essa dispensa é considerada discriminatória e o empregado pode optar entre a reintegração ao emprego ou o pagamento dobrado dos salários do período de afastamento. Além disso, o empregado tem direito à indenização por danos morais que será arbitrada pelo juiz de acordo com o salário do empregado, de acordo com o porte financeiro da empresa também. Recentemente nós tivemos o caso de uma camareira de hotel que sofreu um acidente e fraturou o punho. Essa trabalhadora, primeiramente ela pegou um atestado, depois ela ficou afastada por alguns dias pelo INSS. Quando ela voltou ao trabalho, a empresa fez a readaptação de função, colocou ela para executar uma atividade mais leve, porque como ela tinha fraturado o punho, ela não tinha condições mais de exercer a atividade de camareira.
Porém, a empregada comentou com a sua superiora que ia precisar fazer uma cirurgia novamente no punho. E quando o empregador descobriu que a empregada ia precisar fazer uma cirurgia, imediatamente fez a dispensa dessa empregada, ou seja, mandou a empregada embora. Nós ingressamos com a reclamação trabalhista pedindo a nulidade da demissão, porque além da empregada estar doente e inapta para a função, a dispensa foi discriminatória, porque ela foi dispensada unicamente porque estava doente e porque ia precisar fazer uma cirurgia. Ou seja, a empresa quis se livrar do problema, não queria ficar como empregada, que ia precisar fazer uma cirurgia e ia precisar se afastar novamente do emprego. O laudo pericial produzido no processo comprovou que realmente a empregada estava doente e inapta para o trabalho no dia da sua demissão. Além disso, o dono da empresa admitiu na audiência que mandou a trabalhadora embora porque ela não tinha mais condições de exercer a atividade de camareira. Apesar disso, a juíza responsável pelo processo julgou o nosso pedido improcedente porque entendeu que a empresa não tinha culpa no acidente sofrido pela trabalhadora. Nós recorremos ao tribunal e o tribunal deu razão à trabalhadora e julgou o pedido procedente, mandando a empresa reintegrar a trabalhadora no emprego e pagar os salários de todo o período de afastamento. Além disso, a empresa foi condenada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000. E aqui vai um ponto muito importante. No caso da nulidade da dispensa do empregado doente ou inapto para o trabalho, ou ainda no caso da dispensa discriminatória, pouco importa se a doença do empregado ou o acidente tem relação com o trabalho e se o empregador teve culpa nesse acidente. A discussão sobre a eventual culpa da empresa tem cabimento apenas nos casos onde o empregado está pedindo uma indenização por danos morais, indenização por danos materiais em razão do acidente ou da doença propriamente dito. Mas aqui nós estamos falando da nulidade da demissão pelo fato da empregada estar inapta para o trabalho ou ainda pelo fato da dispensa ser considerada discriminatória. Nesse ponto, pouco importa se o acidente foi em razão do trabalho ou se a empresa tem ou não culpa no problema de saúde do empregado. E foi exatamente isso que aconteceu no caso que eu acabei de relatar. O tribunal entendeu que realmente a empregada estava doente e inapta para o trabalho quando foi dispensada e que pouco importa se o acidente sofrido pela trabalhadora tinha ou não relação com o trabalho ou se a empresa tinha ou não culpa no evento. Fato é que a empresa não poderia ter dispensado a empregada naquelas condições, mandou a empresa reintegrar a trabalhadora, vai ter que pagar todos os salários do período de afastamento, que é quase 2 anos, e além disso vai ter que pagar uma indenização por danos morais a essa trabalhadora no valor de R$5.000. Quer saber mais sobre isso? Entre em contato conosco através do WhatsApp que eu vou deixar na descrição do vídeo.